Queridos, vamos abrir aqui a Bíblia no Salmo 126. Salmo 126. Vamos ler todo o Salmo. Amém? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós Te louvamos e pedimos a Deus que o Senhor fale conosco nessa noite, ó Pai. Precisamos ouvir a Tua voz e que cada um de nós, ó Pai, não saiamos daqui da mesma forma que nós entramos, mas que venhamos sair, ó Deus, ó Pai, renovado, restaurado, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. É o que Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Só lembrando também, quarta e quinta, nós vamos ter o pit stop, o Joelson que está encarregado. Então, se você puder, a partir das 17h30, lá naquele semáforo perto da Vivo e aqui também, perto do supermercado Araguaia. Se você puder estar ali para ajudar, vai ser bem-vindo. Queridos, esse salmo, ele fala da alegria, da alegria que estava no coração do povo de Deus, quando eles estavam retornando do cativeiro babilônico, 70 anos de cativeiro. E aqui o salmista começa dizendo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Agora vocês imaginam uma nação toda cativa durante todo esse tempo, e agora restaurando, ou melhor, retornando à sua terra natal. E não era para menos, para eles estarem aqui declarando essa alegria de estar retornando. E a palavra diz, o salmista diz que entre as nações que ali estavam, olhavam para aquele povo e dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso nós estamos alegres. Então eles estavam alegres pelos feitos do Senhor. Por aquilo que Deus estava fazendo, por aquilo que Deus estava realizando na vida deles. E então, a gente vê como que é o ser humano, O ser humano, ele, com o passar do tempo, por mais que nós experimentamos muito de Deus, Deus faça muitas bênçãos nas nossas vidas, mas com o passar do tempo, às vezes nós tendenciamos a nos acomodar e nos acostumar com aquilo que Deus estava fazendo. Porque aqui nós vemos um povo alegre. Nós vemos um povo celebrando, um povo declarando, que não só eles estavam alegres, mas as pessoas, as nações em volta, podiam olhar para eles e ver essa alegria. Olhar para eles e dizer, olha, esse povo, eles estão jubilando, eles estão muito felizes. Por quê? Qual é o motivo? O motivo é pelas grandezas, por aquilo que o Senhor estava fazendo. Mas se a gente caminhar um pouco mais, a gente for lá para o profeta Joel,
nós vamos ver que muitos anos se passaram, e aí o Senhor levanta o profeta Joel para começar a dar um puxão de orelha naquele povo. Porque era um povo que voltou, a terra estava desolada, né? Precisava agora começar a reconstruir as casas, o templo, tudo mais. E agora então, a gente vê lá no livro de Ageu, profeta Ageu, que o Senhor começa a puxar a orelha daquele povo, dizendo para ele, olha, será que é tempo de vocês viverem em casas luxuosas, em casas bem estruturadas, enquanto o meu templo, enquanto a minha casa, ela está em ruínas? Por quê? Às vezes a gente fala assim, Deus ele não liga, né, para a questão de templo, né? É claro que isso aqui é nós, né, irmãos? Porque o templo de Deus somos nós, né? O templo de Deus somos nós. Deus habita em mim. Ele habita em você? Amém? Então, até então, hoje, Deus não liga com isso. Quando a gente fala assim, vamos construir, né, vamos fazer o melhor. É claro que a gente quer honrar o Senhor, mas, na verdade, somos nós que queremos o conforto, né? Já pensou sem ar-condicionado aqui? O calorão, todo mundo se abanando aí? Seria muito ruim. Então, mas naquela época era diferente, porque era ali no templo, aonde Deus ele estava, onde ele se manifestava, e era ali indo ao templo, aonde as pessoas sacrificavam, ofereciam o seu culto ao Senhor. E as pessoas iam, levavam os seus sacrifícios, né, os seus animais, para serem sacrificados ao Senhor, né, para que houvesse então a remissão do pecado dessas pessoas. E então, se o templo ele estava em ruínas, isso quer dizer que o culto ele estava o quê? Comprometido. As pessoas elas não estavam tão espirituais assim, né? Elas não estavam tão crentes, porque elas estavam preocupadas consigo mesmo. Elas estavam preocupadas em construir uma casa bonita para morar, estava preocupada em comprar uma passagem para fazer uma viagem, né? Então, elas estavam preocupadas com o seu deleite. E a ponto de Deus, então, levantar um profeta e dizer para eles, olha, não é tempo mais de vocês ficar só construindo casa para vocês, enquanto a minha casa, ela está em ruínas. A minha casa precisa ser edificada. E então, porque Deus ele queria se manifestar no meio daquele povo. Deus ele queria verdadeiramente agir no meio daquele povo, trazer as bênçãos sobre a vida deles. E então, eles construíram. E aí a gente vai mais para frente, depois que eles retornam lá da Babilônia, a gente chega até ali no livro de Malaquias, já passado mais ou menos mais de 100 anos que eles haviam saído do cativeiro. E ali no livro de Malaquias, a gente vê também um povo que, embora lá em Ageu eles construíram o templo, Deus falou, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu creio que após construir, Deus fez muito na vida deles, mas só que mais uma vez, chegando ali em Malaquias, no último livro do Velho Testamento, nós vemos então um povo, que eles estavam, embora tivesse um templo, mas eles não estavam prestando um culto que era agradável ao Senhor. Se a gente olhar para o capítulo 1 de Malaquias, Deus está muito chateado com aquele povo. Deus começa a dizer para aquele povo, olha, eu amo vocês, eu amo, mas eu não posso abençoar vocês. Em outras palavras, eu não posso abençoar porque vocês estão me tratando de uma forma muito desprezível. Porque aquele povo, nós sabemos que quando eles iam ao templo para poder
adorar o Senhor, para poder oferecer um sacrifício ao Senhor, como que deveria ser aqueles cordeiros? Ele deveria ser um cordeiro macho de 1 ano, né, sem mancha, sem defeito, para que eles fossem oferecidos ao Senhor. Porque Deus, Ele exigia o quê? O melhor. O melhor é para Deus. E aí, o que eles estavam fazendo era o quê? Eles estavam levando animais cegos, estavam levando animais coxos, e eles estavam levando até animais roubados, irmãos. Né? Agora imagina o nível de espiritualidade daquele povo. Que tipo de culto, que tipo de sacrifício, que tipo de adoração aquele povo estava prestando ao Senhor. E aquele povo, então, entrou assim nessa dificuldade, nessa crise, e Deus, Ele chega a dizer, olha, quem dera alguém pudesse se levantar para fechar as portas da minha casa, para que ninguém acendesse o fogo em vão. Que fogo é esse? A Bíblia diz lá em Êxodo, se não me engano, Eclesiastes, que o fogo do altar, ele não podia se apagar. Que o fogo do altar deveria queimar continuamente, porque isso simbolizava a presença do Senhor, continuamente. Então, quando Deus diz assim, quem dera alguém se levantasse com coragem, com ousadia, para poder entrar na minha casa e fechar as portas para que ninguém mais, né, acendesse o fogo em vão. Porque ele estava dizendo, porque eu não suporto mais, né, a maneira com que vocês estão me tratando. Porque ele chega a dizer, se o Senhor ele merece ser honrado, né? Se o pai merece ser respeitado, e se eu sou o pai, onde é que está o meu respeito? O respeito de vocês para comigo. Então aquele povo, eles estavam realmente insultando a Deus. E aí, deixa eu abrir lá em Malaquias aqui, para a gente... E nós vemos que os sacerdotes, irmãos, os sacerdotes, eles estavam negligenciando, né, o ensino da palavra para aquele povo. Porque lá no capítulo 2, no versículo 7, diz assim, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento da sua boca, e da sua boca devem os homens procurar as instruções, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então veja, que os sacerdotes, eles não estavam fazendo aquilo que eles deveriam fazer. A Bíblia diz que da boca dos lábios dos sacerdotes, né, devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução. Mas Deus também chama a atenção desses homens, porque eles não estavam cumprindo a sua função. E então, mais na frente, a gente vê que Deus chamando a atenção, que eles estavam roubando as ofertas, roubando os dízimos e tudo mais. E aquele povo, irmãos, aqui já em Malaquias, esse povo, eles começaram a olhar para as nações pagãs, para os povos ímpios. Quando a gente fala um povo ímpio, é um povo que não teme a Deus, é um povo que não tem uma aliança com o Senhor, é um povo que, na verdade, eles estão andando segundo o curso, né, da sua cabeça ali, segundo o desejo do seu coração, mas não observa aquilo que Deus ensina. Então, aquele povo ali em Malaquias, eles estavam olhando as pessoas, os ímpios, as pessoas que não temiam a Deus, e eles viam que aquelas pessoas, elas estavam o quê? Prosperando. Elas estavam enriquecendo. E aí, elas chegam a dizer que do que adiantava servir a Deus? Do que estava adiantando? Capítulo 3, versículo 15 diz, ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor,
e escapam. Veja só o nível, né, de relacionamento que aquele povo estava com Deus. Eles estavam muito distantes de Deus. E eles olhavam para as pessoas ímpias e via que elas estavam prosperando e começavam até a desejar aquela vida, e dizendo, olha, ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. As pessoas que, na verdade, não servem a Deus, mas nós estamos vendo que eles estão crescendo, nós estamos vendo que eles estão rompendo, que eles estão melhores do que nós. Irmãos, eu acredito que, se não todos, mas uma boa parte de nós já observamos, já até pensamos assim. Se você for um crente verdadeiro, né, você vai reconhecer isso. Porque, às vezes, a gente ouve pessoas dizendo, olha, quando eu era lá do mundo, eu ia para as festas, né? Eu não faltava dinheiro para cerveja, e eu, na verdade, a gente aproveitava mesmo, né? E agora eu sou crente, parece que o negócio petecou, né? Está igual o testemunho, o testemunho lá da irmãzinha, depois que eu aceitei Jesus, minha vida virou um inferno, né? Então, irmãos, na verdade, quando a gente não tem uma aliança com Jesus, nós vivemos uma vida natural. Nós fazemos aquilo que está lá em Efésios, no capítulo 2, né, os meninos vão abrir aí, mas eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhadinha. Em Efésios, capítulo 2, lá a partir do versículo 1, até eu chegar lá, né? Aí, a palavra do Senhor diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. É muito sério isso, né? Porque quando eu digo, a pessoa, ela aceita Jesus, parece que a vida ela complica um pouco. Mas nós sabemos que nós temos um adversário. É bom que a gente entenda isso, irmãos. A gente tem um inimigo, o inimigo das nossas almas. Quem é esse inimigo? É o anjo? Gabriel? Fala, gente. Fala, é o capeta, é o Satanás, né? Então, é o inimigo, é o diabo mesmo. E aí, o diabo, ele quer que você ande distante dos caminhos de Deus. E quando nós não tínhamos uma aliança com Deus, nós vivíamos assim, né? Olha só no versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa pessoa aqui, ela estava sendo guiada por Deus? Não. Aqui está dizendo que eles andavam segundo a vontade da carne, segundo a vontade dos pensamentos, aquilo que vinha na ideia dela, na cabeça dela, ela fazia, e ninguém tinha que, né, dar pitaco nenhum. Então, ela não prestava conta a ninguém. Ela vivia a vida dela e pronto. Agora, então, quando eu faço isso, e é isso que o diabo quer que eu faça, ele vai incomodar comigo? Não, se eu já estou fazendo aquilo que ele quer, por que ele vai atrapalhar? Ele vai dar uma forcinha, né? Ele vai dar uma forcinha para que você continue nesse caminho. E aí, a Bíblia diz, lá no versículo 1 aqui do capítulo 2, que quando a gente vivia assim, quando nós andávamos, né, nos nossos delitos, Ele nos deu vida quando nós ainda éramos o quê? Mortos. Semana passada eu falei de 3 tipos de morte, né? Quantos lembram?
morte espiritual, morte física e morte eterna. Então, aqui, quando a Bíblia diz que Ele nos deu vida, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, veja só, quando nós vivíamos no pecado, nós estávamos mortos espiritualmente, distante de Deus, separados de Deus, porque todos os pecados separados estão da glória de Deus. E aí, então Deus Ele nos resgatou. Só que agora, quando Deus nos resgata, a Bíblia nos fala de uma guerra, de uma batalha, né? Nós entramos num nível de batalha muito grande, irmãos. Uma batalha espiritual. E aonde nós sabemos que o príncipe deste mundo, que é Satanás, ele está o quê? Tentando nos destruir a cada dia. Mas o Deus que nós servimos agora, né, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos ajuda, é o Deus que nos fortalece. Então, nós precisamos entender isso. E aí, quando as pessoas elas entram nesse conflito, poxa vida, e agora? Eu vim para a igreja para que a minha vida melhorasse, e parece que o negócio está aí piorando. Às vezes existem algumas propagandas enganosas por aí, irmãos. Eu já vi alguns carros de som até dizer o seguinte: venha para a igreja, né? Não lembro se eles falaram para Jesus, mas venha para a igreja fazer uma campanha e a sua vida, a sua conta bancária nunca mais entrará no vermelho, né? Eu quase fui para lá, né? Então, propaganda enganosa, irmãos. Porque a nossa vida, as nossas lutas, os nossos conflitos, elas continuam mesmo. Se eu não procurar me aperfeiçoar em determinadas áreas da minha vida, seja no casamento, seja na vida financeira, seja onde for, vai continuar a mesma coisa. Porque Deus agora Ele nos salvou, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o império do Filho do seu amor, para o reino do Filho do seu amor. Mas essa natureza aqui, esse homem, esse velho homem, ele continua o mesmo. E agora, com um agravante, eu declarei guerra contra Satanás e o inferno. Aí é sério, irmãos. E aí Deus, Ele quer o que? Nos transformar. Aí nós vamos lá para Romanos capítulo 12. A palavra do Senhor no versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, Deus não nos tirou do mundo, Deus não nos tirou do império das trevas para viver subjugados debaixo das garras de Satanás. Não, mas Ele nos tirou de lá para nos ensinar a viver uma vida abundante, para viver uma vida de vitória, para viver uma vida onde eu verdadeiramente possa ter a convicção daquilo que Deus tem para mim, né? E satisfazer o desejo do meu coração. Lá no Salmo 37, versículo 4 ou 5, está dizendo: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, irmãos, nós temos um inimigo, nós lutamos, nós temos uma guerra, e essa guerra ela vai continuar enquanto nós vivermos. Mas nós temos um Deus que é maior do que todas as coisas, que nos dá a vitória. Aí, se nós começarmos a observar as coisas lá fora, e não fizer aquilo que nós temos que fazer, nós vamos entrar num nível de questionamento, né? Não só questionar Deus, mas questionar nós mesmos. Mas, poxa vida, as pessoas lá fora não têm compromisso nenhum com Deus e elas prosperam. Lá no Salmo 115, versículo 16, se não me engano, a Bíblia diz: os céus são os céus do Senhor, né? Como é que está lá? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Irmãos,
os céus são os céus do Senhor. E o céu é um lugar onde nós vamos morar. Aonde verdadeiramente o dia que nós morrermos aqui, né, se nós morrermos antes de Jesus voltar e arrebatar a igreja, nós vamos, seja através da morte, ou seja do arrebatamento, nós vamos morar no céu. Porque a Bíblia diz que o nosso nome está escrito no livro da vida. E aquele que não for achado escrito no livro da vida, esse não vai entrar lá. Então, irmãos, nós olhamos e vemos que os céus são os céus do Senhor. É um lugar que Deus também está preparando para nós. Mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Quem são esses filhos dos homens? Diga assim, eu sou. Somos nós. Só que nós, muitas vezes, muitos de nós caímos num erro. Agora eu aceitei Jesus. Então agora eu posso descansar. Tudo vai dar certo. Sim, nós temos agora um aliado, irmãos. E olha lá que aliado, viu? Alguém que vai estar conosco, que está lá em Mateus capítulo 28, né? No último versículo do capítulo 28, dizendo: e eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Mas ele não está dizendo que eis que eu farei tudo por vocês. Não. Ele disse, eu vou estar com vocês. Mas vocês precisam fazer aquilo que vocês têm que fazer. Sabe? E ele está dizendo, porque a terra eu dei para vocês. Então, o fato dele dizer, olha, eu dei, não quer dizer que eu possa chegar e abraçar tudo, não. Ela tem que ser o quê? Conquistada. Nós precisamos conquistar o nosso lugar. O Gilvan, depois de velho desse jeito, foi para a faculdade. Glória a Deus. Está ali. Mas eu estou achando que ele foi só por causa da merenda, viu? Diz que lá tem merenda. Ele disse que lá no primeiro dia teve sopa, teve não sei o quê. Então, ele foi. Então, não há tempo, não há idade. Ele foi. Porque ele sentiu no coração, alguém incentivou e ele está ali. É fácil? Não é. Porque o HD dele já está bem cheio, né? Quando é criança, irmãos, aprende facinho, né? Mas depois que está nessa idade, o HD está cheio, até que esvazia, deleta algumas coisas para trazer outras informações, já é meio complicado, né? Então, irmãos, mas ele foi. E se ele perseverar, ele vai conquistar o lugar dele. Sabe? Assim como nós também, se perseverarmos, nós também vamos conquistar o nosso lugar. Só que se eu cruzar os braços, as coisas não vão acontecer. E o conflito maior na nossa vida é muitas vezes as oportunidades que surgem para nós. E conflito é o quê? É quando eu tenho que decidir acerca de alguma coisa. Sabe, às vezes a oportunidade está diante de mim, mas eu não sei se eu vou. Talvez Jeová poderia dizer, não, mas eu estou muito velho para isso, né, para voltar. E diz que tem uns adolescentes, uns meninos novos lá com ele, né? Poderia ficar constrangido. Não, mas eu vou aprender. Né? Ainda é tempo, eu sei, eu posso. Né? Então, é a oportunidade. Às vezes a gente abre mão porque nós achamos, não, são coisas, são detalhes tão bobos, né, que a gente abre mão daquilo que Deus tem para nós. Porque Deus deu aos homens a terra. Aos filhos dos homens Ele deu a terra. E nós muitas vezes caímos na besteira, irmãos. De achar porque agora eu sou de Jesus, eu tenho que viver pela fé, e aí eu não preciso nem mais estudar. Tem um concurso aí, eu não vou estudar não, eu só vou orar. Né? Cai nessa, viu meninada, vocês aí. Então, aí você não estuda, você não prepara. Aí tem um lá que nem conhece a Deus, é rebelde, é tudo mais, mas de repente ele disse, eu vou estudar. Aí ele chega lá e passa em primeiro lugar e você nem fica no último. Aí você diz, poxa vida, o que aconteceu? Eu sou de Jesus. Não é assim que funciona, irmãos. E aquele povo lá em Malaquias, ele dizia, olha,
Nós olhamos para esse povo aí, eles não temem a Deus, só faz coisa errada, está tudo prosperando, está tudo enricando, está tudo bem com eles, e nós estamos aqui. Então, é tempo de acordar. Às vezes olhamos para a situação do mundo e falamos, não, esse mundo já está para acabar, né? O mundo já está para acabar, então acho que não tem tempo mais da gente fazer nada, não. Vamos cruzar os braços, né, e fazer igual o Jonas. Sentar debaixo da abobeira, lá, como é que chama? Aboboreira. É isso, é? Então, sentar ali e esperar a vida vir e eu morrer. Não, irmãos. E aí, se você para e você vê os outros passando na frente, você não pode reclamar, porque você parou. E aí, vamos lá para Hebreus. Hebreus capítulo 10. Aqui nem fala o que é aquele que parou, mas aquele que retrocede. Hebreus 10, 37. Vou começar aqui do verso 37, diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Aqui o Senhor está falando da pessoa que retrocede, que volta atrás, que desiste, que para. Não, Deus não tem prazer. Deus quer ver os seus filhos. Todo pai quer ver o seu filho romper. Todo pai quer ver o seu filho alcançar o melhor lugar. Sabe? E Deus, quando olha para nós e vê que a gente desanimou, que a gente parou, Ele entristece. Agora, o que estava parando aquele povo? O que estava parando aquele povo lá em Malaquias é olhar para as outras pessoas, para os ímpios, e ver que eles estavam prosperando, e eles que se diziam que crentes, né? Que diziam servos, eles não estavam prosperando. Mas por que eles não estavam prosperando? Porque eles estavam desonrando o Senhor. A vida deles era uma vida de desonra. Era uma vida que eles não estavam entendendo. Eles tinham até o lugar da adoração, eles tinham o templo, eles tinham tudo o que eles precisavam para poder ser verdadeiros servos, verdadeiros adoradores. Mas eles ofereciam o que havia de pior. Sabe? O pior. E aqui, abrindo um parênteses, muitas vezes, as pessoas, elas vêm para a igreja e passam o dia inteiro na frente de uma televisão. O Gugu morreu, né? Agora quem mais que tem aí? Eu não sei. Aí passa, o Silvio Santos também morreu, né? Então, está tudo morrendo, misericórdia. Então, irmãos, as pessoas, vocês passam o dia todo na frente de uma televisão e quando chega aqui na igreja quer que o louvor seja uma bênção, que Deus toca na vida dele, que ele cai pelo chão, que ele passa por debaixo das cadeiras, dos bancos, e cheio da unção. Não, irmão. Você está cheio de besteira, você está cheio de podridão, de coisa ruim. E você quer que Deus coloque alguma coisa aí dentro desse coração? Não, está cheio. A gente tem que esvaziar para Deus colocar. A gente tem que esvaziar dessas coiseiras ruins, dessas podridão, que está aí enchendo o coração da gente. O que você tem preenchido o seu coração? Do que você tem enchido o seu coração no decorrer da semana? Sabe, depois eu quero exigir de Deus que Ele me abençoe. Aí eu olho para o outro está indo bem, né? Não precisa nem olhar lá para fora, não. Olha para dentro aqui da igreja mesmo. Você vê que tem um irmão aqui que ele está deslanchando, que ele está rompendo, e você está ficando para trás. Tem gente que reclama, porque às vezes o irmão chegou aqui na igreja, não tem nem 60 dias, nem 30 dias,
Mas ele chegou e disse, pastor, olha, eu não quero ficar parado, eu quero trabalhar, eu quero alguma coisa, eu não posso ficar parado. Eu quero ser útil. E aí o irmão que está aqui há 10 anos, quieto lá, esperando não sei o quê. Aí ele chega, aí o irmão chegou aqui, não tem nem 90 dias. Já está lá fazendo as coisas. E eu estou aqui, ninguém me vê. Também você não aparece, né? Se dispõe, irmãos. Sabe, numa festa das nações igual essa, não é por nada não, mas é uma das maiores festas das igrejas que tem aqui em Redenção, é a festa das nações. Sabe? E nós ficamos às vezes no grupo, gente, estou precisando de gente para isso, estou precisando de gente para aquilo. E tem uns abençoados aí, para não dizer uns infelizes, né? Fica lá vendo, ele lê e fica, está precisando de gente. Aí, de novo, está precisando de gente. A Meia já colocou não sei quantas vezes ali, né? Precisando de gente para a barraca da visitação ali. Apareceu algum filho de Deus aí? Apareceu um? Amém. Glória a Deus pela vida dele. Vamos orar por ele, né? Que Deus conserve. Então, mas quanta gente que tem. E depois vê o outro rompendo e ele, olha aí. Todo mundo é abençoado e eu estou aqui. Irmãos, dispõe-te. A Bíblia assim, dispõe-te e resplandece, né? Porque já vem a sua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Se você não se dispor, a glória não vai resplandecer sobre a sua vida. Sabe? E é tempo, irmão, de se dispor, é tempo de orar, é tempo de clamar. Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, né, o Senhor diz, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Sabe? Uma coisa é certa, clama a mim, ele já está falando. Se você clamar, eu vou o quê? Responder. E eu vou o quê? Anunciar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Aquilo que está, há muita coisa que ainda está escondida, que está oculta. E ele está doidinho para revelar. Mas nós precisamos clamar. Ele diz, clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Ah, irmãos, Deus tem tanta coisa para nós. O Senhor tem tanta coisa para mim, para você, que nós ainda não estamos vivendo. E Ele está, né, vamos usar essa palavra, doidinho, para revelar isso para nós. Mas a gente fica aí, né, na zona de conforto. Sai da zona de conforto. Fala para o irmão que está do seu lado, sai da zona de conforto. Porque Deus, Ele quer usar cada um. Irmãos, nós, por mais que você não queira entender isso, se você já fez uma aliança com Jesus, Deus não te salvou para ficar parado. Ele não te chamou, Ele não te salvou para ficar de braço cruzado. Ah, mas eu sou já velhinho. Ah, eu não sei nada. Não importa. Né? É esse mesmo que Deus quer, aquele que não sabe nada. Porque tem uns que às vezes acham que sabe e já chega querendo botar a banca, né? Ó, eu estou aqui porque eu sei, eu vou mudar logo esse negócio aqui. Não, irmão, não é assim não. Para lá, que aqui tem dono e tem quem comanda esse negócio aqui. Não é bagunçado não, viu? Então, dispõe.
Ah, mas minha vida é muito corrida. Não. A Bíblia diz o seguinte: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remir o tempo. Saiba conciliar as coisas. Tenha tempo para Jesus, tenha tempo para Deus, para a obra do Senhor. É por isso que as pessoas não estavam vivendo aquilo que Deus tinha para elas, a plenitude do Senhor, porque eles não queriam compromisso. Não, eu vou levar qualquer coisa. Ah, eu vou lá, tem um cabrito velho aqui, vou levar esse cabrito velho. Se eu não tenho nenhum, vou passar ali, roubar o do vizinho e já levo do... Era isso que eu estava fazendo. Só que Deus, o olho de Deus vê todas as coisas. Ele vê o nosso coração, Ele vê a nossa disposição. Não importa. Há uma frase, né, que diz que Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles que Ele chama. Então, é só se dispor. Ele vai te usar, né? E você vai ser uma bênção. Porque quanto mais você se envolver com Ele, quanto mais você se humilhar na presença dEle, porque Ele diz que Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graças aos humildes. Se humilhe na presença do Senhor. Até porque a soberba é o princípio da queda, mas a humildade é o princípio da honra. Então, eu não sei qual é o seu conflito. Todos nós passamos por umas situações, às vezes. Davi, lá no Salmo 42, versículo 5, ele declara o seguinte: por que está abatido a minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Até Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele estava dizendo, ele estava com a sua alma abatida, desanimada. Tem dia que a gente não quer nada com nada, tem dia que a gente quer ficar dentro de um quarto, deitado, descansado, dormindo. Mas ele não disse, porque está abatido a minha alma, vamos desistir de tudo. Não. Ele disse, por que está abatido a minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus. Sabe, espera. Aguarda, porque, como disse Jó lá no capítulo 19, versículo 25. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei que no fim de tudo ele vai se levantar sobre a terra, né? Ele vai se levantar. Vai se levantar em meu favor. Então, irmãos, é uma das coisas muito simples, às vezes. Como eu disse que, até porque assim, a gente não podia entrar em questão, assunto profundo de conflito aqui, porque senão isso aqui ia muito tempo. Mas uma coisa bem simplesinha, né? Conflito é quando eu preciso de tomar uma decisão. Tem gente que entra num conflito perguntando, será que eu caso? Será que eu não caso? Coisinha, é conflito. Mas a resposta está lá no Jeremias 33:3, né? Clama a mim, eu vou te dar uma resposta. Se você não sabe, até porque a Bíblia diz que seja a paz de Cristo, o árbitro do seu coração. Então, se você sente paz no seu coração acerca de determinada decisão, esse é um dos sinais, né, que Deus está no negócio. Mas a gente precisa estar, né, alinhado com Ele. Amém? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos. Nós vamos estar orando. Davi, certa vez, ele disse, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau.
Sabe, Davi, ele não estava sendo hipócrita. Não. Às vezes nós somos hipócritas. Quando a gente diz assim, Senhor, só do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. A gente sabe que o coração da gente está cheio de coisa ruim. Mas quando Davi disse isso, ele já tinha sondado o coração. Ele já tinha olhado, ele já tinha procurado. E tudo aquilo que vinha à sua mente, ele colocava na presença do Senhor. E quando ele não encontrou mais nada, ele disse, Senhor, agora sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há mais algum caminho mau. E tira, limpa. Que você nessa noite possa olhar para dentro do seu coração. Como que está a sua vida? Como que você tem se apresentado diante de Deus? Você tem procurado dar o melhor para Deus? Ou você tem dado o que sobra? Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de vida, de relacionamento. Depois que você se cansa, depois que você faz tudo, aí você vai para a presença dEle, ajoelhar e cochilar. Como que está o seu coração? Nós precisamos, irmãos, nesses dias, verdadeiramente nós precisamos desenvolver um relacionamento muito íntimo com Deus. Porque, como diz a palavra, os dias são maus. E se nós não nos achegarmos a Ele, não nos fortalecermos nele, talvez a gente não irá suportar os dias que estão por vir. E ainda retornando lá em Jeremias, lá no versículo 17 e 18 do capítulo 3, quando aquelas pessoas reclamavam de Deus, porque eles viam aquelas pessoas que não eram do Senhor prosperando, e eles que estavam ali, embora fazendo o que não da maneira correta, mas uma das coisas que Deus fala, olha para o futuro, porque um dia vocês verão a diferença daqueles que temem a Deus e daqueles que não temem a Deus. Um dia vocês vão ver a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Não baseie a sua vida pela vida daqueles que não temem ao Senhor. Se você tem procurado fazer com integridade, com sinceridade, ainda que a sua vitória ainda não tenha chegado, permaneça firme, continue firme. Continue lutando, porque um dia a resposta ela vai vir. E você vai ver que esperar no Senhor é a melhor coisa que nós podemos fazer. Porque o Senhor, Ele pode até tardar na nossa perspectiva, mas Ele nunca chega atrasado. E nem chega antes da hora, mas Ele chega na hora certa. Então no momento certo Ele vai chegar para você. E Ele vai chegar trazendo a vitória, trazendo a resposta. Porque Ele é Deus. Ele sabe, Ele te conhece. Para você que muitas vezes tem entrado para dentro do seu quarto e tem chorado,
e parece que o Senhor não está ouvindo. Ele manda te dizer que Ele está ouvindo cada palavra. E cada lágrima que está sendo derramada. Não desista. Tem pessoas que entrou aqui hoje dizendo: Senhor, eu devo continuar? Eu devo persistir? Senhor, eu já estou perdendo as forças. Eu já estou desanimando. Ele está dizendo: não desista. Não lute contra o homem. A sua luta não é contra o homem. A sua luta é contra os principados. Mude a sua estratégia de guerra. Entra num jejum. Começa a expulsar esses demônios. Não é o homem que está te perturbando. Não é a mulher. Não é a pessoa. É algo que está por trás. Ah, Deus. O Senhor é Deus. Ele vê a sua guerra, Ele vê a sua batalha. E Ele diz: eu te ajudo. Eu estou contigo todos os momentos, em todos os momentos. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para frente. Olhe para frente. Olhe para o alvo. E use aquilo, a sua arma, a palavra. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés. Ela te mostra o lugar onde você está. Mas ela também é luz para o seu caminho, porque ela vai te direcionar até onde você tem que ir. Aleluia, Jesus. Vamos adorar o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Vai falando com o Senhor. Derrame seu coração na presença dEle.